Olá, me chamo Licili Pires Furman, sou graduanda do curso de Artes Visuais pela Universidade do Estado de Santa Catarina. O seguinte trabalho, intitulado Novos Horizontes Estéticos e Novas Relações com a Realidade, Perspectivas Brasileiras, o Segundo Reinado e a Arte no Brasil, é referente à disciplina de Teoria e História da Arte 3. No fim do século XIX e no início do século XX, acontecimentos marcavam o Brasil. Nessa época, a sociedade brasileira era majoritariamente baseada em estruturas rurais, ainda que a maior parte da população estivesse nas zonas urbanas. Isso significa que as atividades rurais sustentavam a economia do país, e as cidades ainda eram pouco organizadas, já que a vida urbana estava no início. Dentre os fatos importantes na história do Brasil, durante o século XIX, estão a chegada da família real portuguesa ao Brasil, a independência do Brasil, promulgação da primeira Constituição no Brasil, Dom Pedro I deixando o trono, início da Guerra dos Farrapos, Dom Pedro II assumindo o trono, Lei Eusébio de Queiroz proibindo o tráfico de escravos, Princesa Isabel assinando a Lei Áurea e abolindo a escravidão, e a Proclamação da República. Na arte, alguns nomes devem ser citados por seus grandes feitos. Pedro Wegener, gaúcho, filho de imigrantes alemães, estudou na Europa financiado por Dom Pedro II e se forma por lá. Quando retorna ao Brasil, torna-se professor da cadeira de desenho figurado na Escola Nacional de Belas Artes. Suas obras exploram temas regionais, como paisagens e cenas de gênero. O artista funda um novo regionalismo na pintura brasileira, apresentando a vida dos imigrantes do sul do país com sensibilidade. O artista realiza também gravuras em água forte e litografias, com a apurada habilidade técnica. Manuel Lopes Rodrigues, baiano, filho do pintor João Francisco Lopes Rodrigues, diferente do pai que tinha um estilo bélico, Manuel se aproveita da estética brasileira. Inicia seus estudos com o pai, ajuda a fundar a Academia de Belas Artes da Bahia, além de aluno, torna-se secretário da instituição. Em 1886, muda-se por conta própria para Paris. Participa do Salão de Belas Artes francês em 1890, 1892, 1894 e 1895. Além de pintar encomendas, trabalha como diretor de arte do periódico O Álbum. Em 1917, ajuda a organizar a Sociedade Propagadora de Belas Artes de Salvador. A carreira de Manuel Lopes Rodrigues representa um sensível desvio da tradição pictórica, que se convenciona chamar de Escola Baiana de Pintura. São poucas as obras religiosas que se conhece de Lopes Rodrigues. Em contraste, são muitas as pinturas de gênero natureza morta, retratos, paisagens e alegorias que colocam sua produção em estreita afinidade com outros artistas brasileiros atuantes no mesmo período. Cândido Caetano de Almeida Reis, carioca, que inicia sua formação frequentando aulas de desenho figurado na Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Junto com o pintor Antônio de Souza Lobo e o arquiteto Rodrigues Moreira, fundou a Acrópole da associação destinada a modernizar o ensino de arte. Ele se destaca como figura central de um movimento que busca a renovação de artes no país. Almeida Reis se revela um artista que aplica a estética moderna à estrutura, se contrapondo ao regime acadêmico da época. Sua produção proporciona um novo caráter à estrutura nacional no final do século XIX. Almeida Reis destaca-se como figura central de um círculo artístico que pretende a renovação das artes do país, composto por Rodolfo Bernardelli, Henrique Bernardelli, Rodolfo Amoedo e Belmiro de Almeida.
Décio Rodrigo Vilares, carioca, formado pela Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro, foi aluno de pintores consagrados como Vitor Meirelles, Alexandre Cabanel e Pedro Américo. É classificado em primeiro lugar do curso de professor da Academia de Belas Artes em Paris, mas rejeita o cargo por não querer se naturalizar francês. Na França, adere à tese positivista, retorna definitivamente ao Brasil em 1881 e passa a liderar em 1888 o grupo dos positivistas, que se contrapõem aos modernistas, e as reformas que eles exigem que sejam implementadas na Academia de Belas Artes. Passa a desenhar caricaturas para os jornais. Em 1889, participa da concepção da bandeira brasileira. Parte de suas obras é incendiada porque sua esposa, num acesso de loucura logo após a morte de Vilares, ateia fogo ao seu ateliê. É um pintor de formação conservadora, religiosa e católico fervoroso, refletindo nas suas pinturas que representam muitos temas bíblicos. Talentoso no manuseio de metais e excelente retratista. Suas qualidades no gênero reafirmam-se no retrato feminino. José Maria Oscar Rodolfo Bernardelli, mexicano, mais conhecido por Rodolfo Bernardelli, fixa no Rio Grande do Sul com sua família por volta de 1866. Muda-se para o Rio de Janeiro com os pais, futuros preceptores das princesas Isabel e Leopoldina, a convite do imperador Dom Pedro II. Entre 1870 e 1876, frequenta as aulas na Academia Imperial de Belas Artes. Vai a Roma como aluno pensionista de 1877 a 1884 e estuda com os mestres Artili Orsi e Giulio Monteverde. De volta ao Brasil, é professor de escultura na Academia de Belas Artes. Considerado um dos reformadores do ensino artístico do Brasil, é o primeiro diretor da recém-intitulada Escola Nacional de Belas Artes. Bernardelli deixa uma extensa produção que inclui inúmeros bustos de personalidades públicas, obras tumulares e diversos monumentos comemorativos, realizados principalmente para a cidade do Rio de Janeiro, como os dedicados ao general Osório. Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo, paraibano, que frequentou, ainda adolescente, a Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro, sob a orientação de seu irmão, o pintor Pedro Américo. Caricaturista e pintor do gênero retrato. Também produz muitas obras de natureza morta, cenas de paisagem com uma sensibilidade simbolista. Porém, torna-se conhecido principalmente como pintor de cenas históricas. Belmiro Barbosa de Almeida, mineiro, ingressa na Academia de Belas Artes em 1874. Entre 1884 e 1885, com recursos próprios, viaja a Paris, onde toma contato com novas tendências na pintura. É atraído pelas ideias realistas dos escritores Émile Zola e Gustave Flaubert. No campo das artes, interessa-se por Manet e Degas. No Rio de Janeiro, trabalha como cartunista em diversas revistas. É um dos criadores do Salão dos Humoristas. Torna-se membro do Conselho Superior de Belas Artes de 1915 a 1925. O pintor inova ao abordar um tema relacionado à vida cotidiana, com enfoque realista, atuando na passagem do século XIX para o século XX. Empreende uma pintura nova ao deixar de lado os temas da pintura histórica, para se preocupar de assuntos mais prosaicos da sociedade contemporânea. João Batista da Costa, nascido em Itaguaí,
Rio de Janeiro é conhecido como um dos grandes pintores de paisagens brasileiros da passagem do século XIX para o século XX. Como aluno, ele vive o processo de transição da academia, saindo de uma orientação majoritariamente neoclássica para outra mais realista. Esse processo acompanha, de certo modo, a mudança do Segundo Reinado para a República. As pinturas passam a tratar de temas menos eloquentes, para situações mais amenas e composições harmônicas e descritivas. A dedicação cada vez maior à paisagem é simultânea à sua aproximação de procedimentos de observação direta da cena brasileira. Batista da Costa retrata a paisagem rural sem os efeitos românticos, tratando a natureza brasileira. Ele compõe panoramas de natureza variada, mas evita relações desiguais e fortes contrastes. As paisagens são harmônicas e serenas, tudo parece acolhedor e pacífico. Apesar de não aceitar o modernismo, que julgava cômico e anárquico, Batista da Costa foi importante na formação de pintores próximos das linguagens da vanguarda, como Cândido Portinari e Manuel Santiago. Eliseu Visconti, italiano, frequenta em 1883 o Liceu de Artes e Ofícios, no Rio de Janeiro. Estuda depois na Academia Imperial de Belas Artes. Cursa arte decorativa na École Guerny com Eugène Samuel Grasset, um dos instrutores de Arte Nouveau na França. Executa o Ex Libris para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e vence o concurso para selos postais e cartas-bilhetes em 1904. Vivendo um momento de modernização na arte do Brasil, sua obra abre-se às principais tendências internacionais no fim do século XIX e no início do século XX. Busca estreitar as relações entre arte e indústria no Rio de Janeiro. Eliseu Visconti realiza muitos autorretratos, mais sóbrios no começo do século. Porém, ao decorrer das décadas de 1930 e 1940, são trabalhados com cores claras e vibrantes, influência do impressionismo, com pinceladas largas. Em vários deles, representa como pintor segurando a paleta e os pincéis. O contato com as obras de mestres italianos do Renascimento, especialmente Sandro Botticelli, e com o movimento simbolista, traduz em sua pintura principalmente pela linearidade das figuras. Artista eclético, dedica-se com liberdade à sua produção artística, na qual dialoga com tendências contemporâneas, como o arte nouveau, o simbolismo, o pontilhismo e o impressionismo, buscando a atualização da arte no país. Finalizamos com uma moça, Berthe Worms. Anna Clemence Berthe Abram Worms, francesa, casa-se em 1892 com um cirurgião dentista brasileiro, Fernando Worms, e transfere-se para o Brasil. Ingressa na Escola de Belas Artes e 4 anos depois, na Academia Julian. Torna-se professora de desenho. A pintura de feições realistas e de caráter quase documental de Berthe volta-se para a vida cotidiana. A carta recebida, as saudades do migrante, um canto no ateliê. Nas composições de interiores e de figuras, destaca-se a atenção aos detalhes, seja da indumentária, seja do ambiente, o que faz com que essas obras permitam o acesso de uma época, seus costumes e modos de vida. Nas cores, a preferência pelos tons ocres, amarelos e castanhos. Nas pinceladas, sobressaem os traços largos submetidos à precisão do desenho e à clareza expressiva. A formação obtida nas academias de arte transparece na fidelidade às convenções formais e temáticas. A valorização do desenho no ensino acadêmico conduz uma pintura afinada com a precisão descritiva.
Worms mostra clara preferência pelo retrato, opção, aliás, de parte considerável das mulheres artistas do seu tempo. No Brasil, torna-se retratista concorrida, uma das poucas a se sustentar com o ofício. Finalizamos a apresentação. Muito obrigada, segue o contato na tela e segue as referências.